Bem-vindos à quarta temporada do MPCcast, o podcast oficial do Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais. Transparência, controle, gestão pública em debate, informação que faz a diferença. Olá, prezados ouvintes e telespectadores do MPCcast, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje nós falaremos sobre novas funções dos tribunais de contas. E para isso, nós temos a honra de receber a conselheira substituta do Tribunal de Contas do Estado do Goiás, Heloísa Helena Godinho. Bem-vinda, conselheira. Boa tarde. Obrigada, boa tarde a todos. Conselheira, só para fins de contextualização, antes de nós entrarmos propriamente no assunto das novas funções dos tribunais de contas, relembra para a gente quais são as funções tradicionais, dos tribunais de contas. Sim, nós temos pela Constituição, essas funções são retiradas das competências constitucionais que estão lá previstas no artigo 71 e seguintes da Constituição. As funções mais tradicionais, as que a gente mais conhece, que a gente estuda isso nas faculdades, vê isso todos os dias, são as funções julgadora, de julgar contas de gestores, função fiscalizadora, que a gente conhece aí nos processos de auditoria, acompanhamento, esses instrumentos todos processuais de fiscalização, função pedagógica, que é uma função de orientar os gestores nos processos, trazendo vamos dizer assim, orientações básicas, orientações um pouco mais complexas, dependendo do caso, para os gestores seguirem na sua gestão e tudo mais. Nós temos uma função sancionadora, que as pessoas às vezes falam que os tribunais têm muito mais essa função do que as outras, porque é a função de multar, de aplicar sanções, isso depois de um processo regular, claro, bastante conhecida. Nós temos uma função de ouvidoria, que é receber denúncias, receber informações do jurisdicionado, da população. Então, a gente tem várias funções, são as funções clássicas, que ao longo do tempo a gente vem estudando e o tribunal vem exercendo, Isso desde a sua criação, a criação do TCU. Então, são as funções que estão ali previstas bem facilmente localizadas na Constituição Federal. Perfeito, conselheira. E já falando do processo de mudança, o que significa dizer que os tribunais de contas estão passando por um processo de adaptação desde a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal? Sim, os tribunais têm passado por essa modernização, mas a gente vai retroceder um pouquinho, tá? Porque os tribunais, eles têm passado por uma revolução maior com a Constituição de 1988. Eles saíram de uma fiscalização que era uma fiscalização prévia, na qual o gestor tinha que perguntar para o tribunal se ele podia fazer uma despesa, por exemplo. E na Constituição de 88, além da gente sair desse tipo de fiscalização, passar para uma fiscalização mais efetiva, uma fiscalização posterior mais independente também para o gestor, a gente ainda ampliou os nossos objetos de fiscalização. Então, nós passamos a deixar de olhar só a questão contábil e financeira e passamos a olhar, por exemplo, políticas públicas, a questão operacional, que é como a administração está fazendo as coisas. Então, acho que o primeiro ponto de revolução foi a Constituição. Aí, dali para cá, tivemos vários momentos de evolução, mas sem dúvida, a LRF, que você citou, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela teve uma função preponderante nessa mudança de paradigmas, vamos dizer. O tribunal passou a ser muito mais orientativo. A LRF trouxe obrigações para os tribunais de regulamentarem dispositivos e orientarem os gestores no tocante àquelas matérias que a Lei de Responsabilidade Fiscal prevê. Então, realmente, a gente teve esse segundo momento. E os tribunais, a partir disso, e também eu gostaria de dizer a partir de alguns programas de modernização, como o Promoex e o QATC, que tem hoje da Tricom, que é o chamado MMDTC, são programas de qualidade, de eficiência, que tornaram os tribunais esses organismos que a gente tem hoje. Essas organizações mais modernas, com uma linguagem, vamos dizer assim, mais consensualizada, mais dialógica, tanto com o jurisdicionado quanto com a sociedade. Certo, conselheira. E falando aqui do nosso foco, quais são atualmente essas novas funções exercidas pelos tribunais de contas?
Olha, essas novas funções, elas estão sendo pesquisadas por mim, e eu gostaria de dizer pelo Fabrício Mota, que é conselheiro no TCM de Goiás, que é o Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás, é professor também na Universidade Federal. A gente percebeu ao longo do tempo que os tribunais foram mudando de feição. E isso também significou, obviamente, né, uma mudança nas suas funções, a maneira de exercer as suas competências constitucionais. Então, hoje a gente enumera algumas nos artigos que nós temos, eu não sei se vocês podem depois disponibilizar essas informações, a gente tem artigos publicados sobre isso. Então nós temos, por exemplo, a gente percebeu uma função articuladora, que é uma função de unir pontas, unir atores para uma determinada questão mais complexa e articular esses atores para um consenso ou para uma solução de um problema, né? Nós vimos também uma função educadora, que eu falei daquela pedagógica, que é orientar nos processos. A função educadora ela é mais profunda, que é da escola de contas, onde nós estamos aqui, inclusive, né? As escolas de contas passaram a capacitar o gestor, muito mais do que orientar, passou a capacitá-lo mesmo para o exercício das suas atribuições. Então, tem cursos, pós-graduação, então capacita servidores, não só do controle, mas pessoal de fora também do tribunal. E um papel preponderante de capacitar também o controle social, que são os cidadãos aprendendo a exercer o controle. Então, é uma função bastante interessante. E a gente tem outras funções, por exemplo, a função colaborativa, porque os tribunais de contas, eles têm uma série de dados que eles conseguem nas fiscalizações, eles tratam esses dados e podem transformar esses dados em informações relevantes, tanto para o gestor decidir, quanto para a sociedade conhecer melhor a administração. Se eu puder dar um exemplo aqui para vocês, vou dar um exemplo do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. É o tribunal a qual eu estou ligada. Nós temos, por exemplo, lá um painel de referência das rodovias estaduais, tá? Então, a gente faz uma fiscalização de rodovias, a gente levanta a trafegabilidade, como aquela rodovia está, a gente joga num painel de referência e a população pode entrar no site, clicar e descobrir como é que aquela rodovia está. Então, você vai fazer uma viagem, você vai lá e clica e descobre, olha, essa rodovia não está muito bem para trafegar, essa rodovia está ótima, né? Cada uma tem a sua característica. Então, são dados que os tribunais podem trazer para a sociedade e para o gestor, contribuindo com essas decisões. É bastante interessante essa função colaborativa. Eu vou destacar essas três, tem várias outras, para vocês entenderem só o que é que a gente está tratando na nossa pesquisa. Perfeito, conselheira. E agora a sua visão da Heloísa Helena. A senhora acredita que as Cortes de Contas brasileiras estão já trilhando esse caminho de modernização, como, por exemplo, o Tribunal de Contas de Goiás, que a senhora citou aí, esse exemplo, né, das rodovias e tudo mais? Sim, eu acho. Eu estou nos tribunais de contas desde 2005. Então, eu tenho visto uma revolução mesmo de modernização, de aprimoramento das funções. E hoje, né, gente, com a inteligência artificial, nós temos lá robôs no TCU, em vários tribunais, mas a gente tem muitos mecanismos de fiscalização que está usando inteligência artificial, machine learning, todas essas revoluções tecnológicas que a gente está vendo. E esperem que os tribunais ainda vão trazer muito mais novidade aí nos próximos anos. Eu acho que esse momento é um momento perfeito de modernização tecnológica e maneira de atuar, com certeza. Perfeito, conselheira. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Foi um prazer contar com sua presença aqui para brilhantar o nosso MPC Cast. E se a senhora tiver alguma coisa final para dizer para os nossos ouvintes também, e as considerações finais, pode ficar à vontade. Olha, eu queria dizer que é uma alegria estar aqui. Ter um podcast, né, do MPC é muito importante, porque eu acho que nossas organizações, nossas unidades têm que se aproximar mesmo dos estudantes, né, dos cidadãos, dos gestores. A gente tem que estar andando junto, porque tudo que se quer é uma administração pública melhor, mais eficiente, mais profissionalizada, e eu estou à disposição sempre para projetos como esse. Muito obrigada. Nós que agradecemos, conselheira. Prezados ouvintes e telespectadores, nós acabamos de ouvir a conselheira substituta do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, Heloísa Helena Godinho. Os links para os artigos da conselheira vão estar aqui na descrição do nosso episódio. Até a próxima! Este e outros episódios estão disponíveis no Spotify e em nosso canal no YouTube.
Para acompanhar tudo o que acontece no Parquê de Contas Mineiro, acesse nosso site mpc.mg.gov.br. Também siga-nos em nossas redes sociais. Acesse, ouça, participe. Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais. Integridade, transparência, efetividade.